Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 11. Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 11, que diz assim: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, num dia que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser o justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo a esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Amém. Existem alguns teólogos, alguns pregadores que pregam que tem pessoa que já nasceu para ir para o inferno e tem pessoa que já nasceu para ser salvo. Que Deus, ele aponta o dedo para uma pessoa e diz que aquela pessoa vai ser salva. E outra pessoa, Deus aponta o dedo para ela e fala que aquela pessoa vai ser condenada, que aquela pessoa vai para o inferno, e a pessoa vai para o inferno. Existem teólogos e pregadores que usam aquela passagem que Jesus disse que Judas Iscariotes ia trair ele, né? Dizendo que Jesus já tinha determinado, que Jesus já tinha escolhido, que Judas Iscariotes ia trair ele, e que Judas Iscariotes ia tirar a própria vida, e que Judas Iscariotes ia ser condenado e ia para o inferno. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele não fica feliz quando uma pessoa que fez coisas erradas aqui nessa terra vai para o inferno. Deus, ele não vai ficar feliz com a situação daquelas pessoas que irão para o lago de fogo, porque quando estiver aqui na terra não serviram a Deus, mas praticaram o mal. Deus, ele não se alegra quando uma pessoa ela vai para o inferno ou ela é condenada. E Deus, ele diz aqui que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas de que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ou seja, Deus quer que o ladrão pare de roubar e vá trabalhar. Deus quer que
aquela pessoa que fala mentira, pare de falar mentira e fale a verdade. Deus, Ele quer que aquela pessoa que gosta de brigar, de arrumar confusão, pare de brigar, pare de arrumar confusão e viva em paz com todas as pessoas. Deus, Ele quer que aquela pessoa que pratica o adultério pare de praticar o adultério. E aqui, Deus, Ele também está dizendo que aquela pessoa que é crente, aquela pessoa que pratica a palavra de Deus, aquela pessoa que diz assim: olha, eu sou um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas no dia que aquela pessoa deixar de praticar os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, depois que aquele crente começar a falar mentira, começar a roubar, começar a destruir, começar a cometer adultério, começar a fazer coisas erradas, e aquele crente morrer fazendo coisas erradas, aquelas coisas que aquele crente fez, aqueles momentos que quando aquele crente estava servindo a Deus, obedecendo a Deus, não vai adiantar nada, porque aquele crente começou bem, obedecendo a Deus, só que ele terminou a vida dele aqui na terra fazendo mal, praticando as obras do diabo. Então não vai adiantar nada. O próprio Senhor Jesus, Ele diz que naquele dia, muita gente vai falar para Ele: mestre, em Teu nome a gente profetizava, em Teu nome a gente curava os enfermos, em Teu nome a gente expulsava os demônios, em Teu nome a gente pregava o Evangelho. Mas Jesus vai falar para eles: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque quantos crentes que a gente vê hoje em dia, quantas pessoas, que há algum tempo atrás, essas pessoas profetizavam em nome de Deus, e as profecias se cumpriam. Essas pessoas pregavam o Evangelho lá na cadeia, pregavam o Evangelho para os moradores de rua, pregavam o Evangelho nas praças, e almas se convertiam ao Evangelho de Cristo, e aceitavam a Jesus Cristo como Salvador de suas almas. Mas teve um dia que aquele pregador, que aquela pessoa que profetizava, que pregava, que em nome de Jesus fazia milagres, aquela pessoa começou a roubar, aquela pessoa começou a destruir, aquela pessoa começou a falar mentira, aquela pessoa começou a praticar o adultério, o roubo, e a pessoa morreu fazendo essas coisas. Essa pessoa foi salva só porque um dia foi profeta? Só porque um dia pregou a palavra de Deus? Não. Essa pessoa, ela está no inferno. Por quê? Enquanto ela estava viva, ela praticou a palavra de Deus, fez a vontade de Deus, mas chegou uma parte da vida dela que essa pessoa passou a fazer a vontade do diabo e não parou mais de fazer a vontade do diabo até o dia em que a vida dessa pessoa terminou aqui na terra. Então tudo que aquela pessoa fez na obra de Deus não salvou ela. Agora aqui em Ezequiel capítulo 33, verso 14 diz: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça. Verso 15: restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Verso 16:
de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Por exemplo, uma pessoa que desde quando era jovem roubava, fazia coisas erradas, tirava a vida de pessoas para roubar, agredia pessoas, fazia o mal, mentia, cometia adultério. Mas um dia aquela pessoa ouviu a pregação da palavra de Deus e aquela pessoa parou de roubar, parou de tirar a vida das pessoas, parou de maltratar as pessoas, parou de cometer adultério, e aquela pessoa passou a falar a verdade, aquela pessoa arrumou um emprego numa empresa, passou a trabalhar honestamente, aquela pessoa passou a obedecer a Deus. Então toda aquela maldade que aquela pessoa fez no passado, Deus não vai se lembrar, porque aquela pessoa, ela começou mal, mas ela terminou bem a vida dela aqui na terra. Aquela pessoa terminou a vida dela aqui na terra praticando os ensinamentos de Jesus, falando a verdade, trabalhando honestamente, fazendo bem para as pessoas, servindo a Deus, louvando a Deus. Então essa pessoa foi salva. Então essa história que muitos teólogos, que muitos pregadores pregam, que tem gente que já nasceu para ir para o inferno, e tem gente que já nasceu para ir para o céu, isso aí não é verdade. Que Deus fica escolhendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, isso não é verdade. Deus, Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Deus, Ele quer que todas as pessoas conheçam a palavra dEle, pratiquem a palavra dEle e sejam salvas. Só que Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Agora aqui, em Mateus capítulo 9, a partir do verso 10 diz assim, Mateus capítulo 9, a partir do verso 10 diz assim, e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos, mas são os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus, ele veio aqui na terra para pregar a palavra de Deus para quem não conhecia a palavra de Deus. Para que essas pessoas, ouvindo a palavra de Deus, praticassem a palavra de Deus e fossem salvas. Então Judas Iscariotes era um dos apóstolos de Jesus. Judas Iscariotes conhecia a palavra de Deus, pois também ele foi um pregador da palavra de Deus. Só que um dia Jesus disse assim, Jesus assentado à mesa, disse com ele, Judas Iscariotes estava ali também. Jesus disse, um de vocês me há de trair, vai me trair. Um de vocês vai me trair. E aí Judas Iscariotes perguntou para Jesus, mestre, sou eu? Aí Jesus falou, tu disseste, você disse. Só que Jesus não disse. Jesus disse que Judas Iscariotes ia trair ele. Só que Jesus não disse que Judas Iscariotes ia ser condenado, ia tirar a própria vida, ia amarrar uma corda numa árvore e tirar a própria vida. Não. Porque depois que Judas Iscariotes traiu Jesus, Deus não mandou fogo do céu e matou Judas Iscariotes, não. Judas Iscariotes, ele teve a chance de pedir perdão para Deus e pedir perdão para Jesus e continuar vivo. E continuar até servindo a Deus. Mas Judas Iscariotes se arrependeu do que ele tinha feito. Só que ele foi lá, amarrou uma corda lá numa árvore e tirou a própria vida dele. Então Judas Iscariotes foi condenado, ele foi para o inferno, mesmo sendo
um apóstolo de Jesus Cristo. Jesus disse que o apóstolo Pedro ia negar ele. Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Antes que o galo cante, tu me negarás. E Pedro falou: não, Senhor, eu não vou negar o Senhor. Mas quando Jesus foi preso, Jesus foi levado para ser preso pelas autoridades daquela época, veio as pessoas e falaram para Pedro: olha, você convivia com aquele homem lá, o tal de Jesus que foi preso. Ele falou: não conheço ele não. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E o galo cantou. Só que o que Pedro fez? Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que o que Pedro fez? Pedro foi lá tirar a própria vida dele? Não. A palavra de Deus diz que Pedro se arrependeu e pediu perdão para Deus por ter negado a Jesus. E Pedro continuou servindo a Deus. Pedro continuou pregando a palavra de Deus como pregador da palavra de Deus. Então, Deus não escolheu o apóstolo Pedro para ser salvo e Judas Iscariotes para ser condenado. Judas Iscariotes fez a escolha dele. Judas Iscariotes escolheu ser condenado. Mas o apóstolo Pedro, ele escolheu se arrepender do que ele tinha feito, pedir perdão para Jesus, pedir perdão para Deus e nunca mais negar Jesus. Né? E ele foi salvo. Então, Deus, Ele não te escolheu para ser salvo, Deus não te escolheu para ser condenado. É você que vai escolher se você quer ser salvo ou você quer ser condenado. Deus, Ele coloca diante de cada um de nós a bênção e a maldição, só que Deus fala: escolhe a bênção, escolhe a salvação. Deus, Ele deixa a gente escolher se a gente quer ser salvo ou se a gente quer ser condenado. Hoje nós temos pregadores da palavra de Deus que roubam, que praticam adultério, que fazem coisas erradas e estão pregando a palavra, estão profetizando, estão curando enfermos. Só que eles vão ser salvos se eles não pararem de fazer a vontade do diabo. O fato deles serem pregadores da palavra de Deus não vai salvar eles. Ah, mas eu ganhei muitas almas para Jesus com as minhas pregações. Não vai adiantar nada. Porque ele está pregando a palavra de Deus, mas está fazendo coisas erradas também. Então ele vai ser condenado. Mas se ele se arrepender e pedir perdão para Deus, para Jesus, e nunca mais praticar o adultério, nunca mais praticar mentira, nunca mais fazer a vontade do diabo e passar a fazer a vontade de Deus até o fim da vida dele aqui nessa terra, Deus vai perdoar ele, ele vai ser salvo. Tem muita gente que fala assim: olha, o que eu já fiz na minha vida, nem Deus vai me perdoar. Deus se perdoa. Mas se parar de fazer aquelas coisas erradas, porque às vezes tem gente que pede perdão: Senhor Deus, me perdoa porque eu falei mentira. Só que no outro dia a pessoa está mentindo de novo. Isso aí não é pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus é falar: Senhor Deus, eu falei mentira, me perdoa. E nunca mais falar mentira de novo. Aí Deus vai perdoar. Muitas vezes, às vezes os pregadores, eles vão pregar com uma pessoa: olha, irmão, Jesus, ele te ama, Jesus quer te salvar, o irmão aceita Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Isso que o irmão está fazendo está errado, é só o irmão parar de fazer essas coisas que Deus vai te salvar. Aí a pessoa fala: pregador, esse meu pecado nem Deus vai perdoar. Eu já fiz tantas coisas erradas nessa vida. Mas não é assim que as coisas funcionam. Se uma pessoa se arrepende do pecado que cometeu de todo o coração e passa a praticar a palavra de Deus, a obedecer a Deus, Deus ele perdoa.
Porque a palavra de Deus diz assim que pecado é pecado. Tem gente que fala, não, mas o pecado de Judas Iscariotes foi maior do que o pecado de Pedro. Porque Judas Iscariotes traiu Jesus. Para que Jesus fosse preso, né, e morto. Mas Pedro só negou Jesus, era um pecado pequeno. Não, os dois pecaram. Judas Iscariotes pecou e Pedro também pecou contra Jesus e contra Deus. Mas o apóstolo Pedro pediu perdão para Deus e para Jesus. E nunca mais negou Jesus. Por isso que Pedro foi salvo. E por isso que Judas Iscariotes foi condenado. Então o apóstolo Pedro escolheu ser salvo. E Judas Iscariotes escolheu ser condenado. Né? Ah, mas já estava escrito que Judas Iscariotes, que Jesus tinha que ser traído e entregue para ser morto, que Jesus Cristo tinha que morrer na cruz. Jesus Cristo veio aqui na terra para isso. Mas Deus não falou nada que Judas Iscariotes ia ser condenado. Porque Deus deu uma chance. Depois que Judas Iscariotes traiu Jesus, Judas Iscariotes teve a chance de pedir perdão para Deus e nunca mais trair Jesus. Mesmo que Jesus fosse morto e crucificado. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus foi preso, Jesus apanhou dos soldados. A palavra de Deus diz que os soldados pregaram Jesus na cruz com cravos. A palavra de Deus diz que veio um soldado e feriu Jesus com a lança. E o que Jesus fez? Jesus pediu para Deus mandar fogo do céu e matar todo mundo? Não. Jesus orou por aquelas pessoas. Jesus orou por aqueles soldados que bateram nele, que espancaram ele. Jesus orou por aquele soldado que feriu ele com a lança. Jesus orou por aquelas pessoas que gritavam, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Jesus orou dizendo, Senhor Deus meu Pai, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. Tenha misericórdia deles. Jesus perdoou aquelas pessoas. Aquelas pessoas aqueles soldados que espancaram Jesus, que bateram em Jesus, que pregaram Jesus na cruz, eles continuaram vivos para ter a chance de se arrepender e serem salvos. Aquele soldado que feriu Jesus com a lança, ele continuou, Deus deixou ele vivo, para que aquele soldado tivesse a chance de se arrepender do que ele fez e pedir perdão para Deus e para Jesus, para ele ser salvo. A palavra de Deus diz que um dia Jesus foi passar por uma cidade e as pessoas daquela cidade não deixaram Jesus passar por aquela cidade. Aí os apóstolos falaram, mestre, o senhor quer que a gente peça para Deus mandar fogo do céu e matar todo mundo aqui nessa cidade? Jesus falou, não, vocês não sabem de que espírito sois. Porque eu não vim aqui para matar as pessoas, para tirar a vida das pessoas. Eu vim aqui para salvar as pessoas. Essas pessoas que não deixaram eu passar pela cidade aqui, essas pessoas precisam de salvação. Elas não precisam que eu peça para Deus mandar fogo do céu e tire a vida delas. Elas precisam ser salvas. Então, se tiver alguém que diz assim, olha, eu já fiz tantas coisas erradas nessa vida, Deus ele te perdoa. É só pedir perdão para Deus e não fazer mais as coisas erradas que você fez. É só você entregar a sua vida para Jesus Cristo, ler a Bíblia, aprender a palavra de Deus, praticar o que Jesus Cristo ensinou, e Deus vai te perdoar. E você aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, né? E ser batizado e passar a ser o servo de Deus, servindo a Deus de todo o coração, porque Deus ele quer te salvar. Se alguém disse que Deus
te colocou aqui na terra para te condenar, para te mandar para o inferno. É mentira que essa pessoa falou. Deus, Ele te colocou aqui na terra para te salvar. Mas a salvação depende de você. E a condenação também depende de você. Deus, Ele quer te salvar. Para Deus te salvar, é só você passar a ler a Bíblia, pedir sabedoria para Deus, pedir para Deus te ajudar a entender a palavra de Deus, a Bíblia, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, que a salvação de Deus virá sobre a tua vida. E se você fez alguma coisa errada no passado, a própria palavra de Deus diz que Deus não vai se lembrar. Se você servir a Deus até o fim da tua vida aqui nessa terra. Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer o Senhor Deus pela palavra. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, Senhor Deus. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, na vida deles. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor tem revelado para nós e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama e quer a nossa salvação. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.